tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês aí como que vocês podem fazer a técnica do C2C tradicional num formato quadradinho. Então, muitas pessoas aí me pediram o formato quadradinho mais explicadinho, então eu vou explicar para vocês como que a gente faz este formato no C2C tradicional. O C2C é uma abreviatura aí que a gente pegou do inglês, né, que é o C2C, corner to corner, quer dizer que é o crochê de canto a canto. O crochê nós podemos começar de vários jeitos, né, gente? Então, a gente pode começar aqui na horizontal e a gente segue assim o crochê. A gente pode começar na vertical para fazer o crochê. A gente pode começar pelo centro, né? Nós fazemos quadradinhos. Ou a gente faz círculos e a gente também faz na diagonal. Então, esse crochê na diagonal chama canto a canto, tá? É o corner to corner. Então, este aqui é o ponto tradicional do corner to corner, né? O C2C, que são os bloquinhos de 4 pontos altos. Então, a gente vai ter bloquinho em pé, bloquinho deitado, bloquinho em pé, e dá este efeito aí no nosso corner to corner. Mas o crochê de canto a canto, a gente pode fazer com outros pontos, tá? Então, eu venho mostrar para vocês aí este ponto. Este trabalho, ele não tem frente nem verso, por isso que ele é bem usado, assim, para fazer mantas, mas vocês podem fazer qualquer peça que requer que vocês façam quadrados. Esse formato de C2C quadrado, vocês podem fazer apenas de uma cor. Olha o efeito que ele dá, ele fica um ponto assim bem bonito só porque a gente virou o trabalho, né? Porque a gente trabalha virando o trabalho, faz, vira, então ele fica assim com esses relevos e vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Então, este formato de C2C quadradinho, como o quadrado tem 4 lados iguais, quando a gente tiver a medida que a gente quer na nossa peça em um dos lados, a gente já tem a peça pronta. Então, ele é muito fácil de fazer, ele é feito, que nem eu falei para vocês, na diagonal, então a gente começa a aumentar e depois a gente começa a diminuir. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar detalhadamente aí para vocês não terem nenhuma dúvida de como vocês fazem a técnica C2C. Aí no canal eu dei para vocês um formato retangular, né, para vocês fazerem a mesma coisa. Olha, é o C2C. Só que um retângulo, ele tem a largura igual e o comprimento diferente. Então, para fazer aqui o retângulo, se vocês não viram ainda, tem aula no canal, eu vou deixar embaixo na descrição e aqui em cima, olha, passando o link, para vocês ir lá e ver se vocês não viram ainda, né? Vocês podem fazer aí, eu dei a sugestão de um jogo americano, né? Então, vocês podem fazer o retângulo. E o retângulo é assim, né? Vocês têm que fazer, nós aumentamos e depois a gente vai fazer uma técnica para achar o outro lado, né? Nós trabalhamos a largura, quando a gente acha a largura, a gente trabalha no comprimento, quando a gente acha o comprimento que a gente quer, a gente começa a fechar. Aqui no quadradinho é muito mais fácil, né, gente? A gente só vai achar um lado, então a gente vai aumentar até a gente achar o lado que a gente quer, né? O comprimento que a gente quer da nossa manta. Pode ser 80 centímetros, 1 metro, 50 centímetros, se vocês que estão fazendo aí um tapetinho quadrado para a sala, né? Qualquer coisa que vocês queiram fazer com esse C2C, né? Vocês querem fazer uma capa de almofada. Então, quando a gente faz o quadradinho, quando a gente achou aqui o tamanho que a gente quer, a gente para de aumentar e a gente começa a diminuir. Então, é muito simples usar aqui a técnica do C2C, porque praticamente a nossa peça já sai pronta. Vocês podem também usar aí todas as suas sobrinhas de linha para vocês trabalharem no C2C. Então, como eu tinha assim umas sobras bem pouquinhas, eu fiz, olha, um quadradinho e vocês podem fazer ele o tamanho que vocês quiserem, que nem eu falei para vocês. Eu deixei um vídeo aí no canal também sobre troca de linhas, né, troca de cor no C2C. Quando eu fiz aqui pelo meio, eu fiz essa troca de cor. Quando a gente for fazer o nosso aqui, o nosso quadradinho, nós vamos fazer a nossa troca de cor sempre aqui na pontinha, ó. Aí eu vou ensinar outro jeito para vocês. Como qualquer técnica de crochê, o C2C é feito de maneiras diferentes, né? Tem gente que sobe a carreira de um jeito, troca de cor de outro jeito, como o nosso crochê tradicional. O nosso crochê tradicional também é assim, né, gente? Tem gente que sobe a carreira de um jeito, tem gente que fecha de um jeito diferente. Então, eu vou explicar para vocês aí as técnicas, né, que eu costumo usar nos meus aqui. Vocês vão vendo aí, se vocês gostarem, né? Vocês
usem essas técnicas para vocês. Então, como eu falei para vocês, olha, ele fica bem bonito quando vocês fazem faixas, e ele fica bem bonito também se vocês fizerem as sobras. Então, aqui eu não fiz planejamento que nem aqui, ó. Aqui eu planejei, né? 3 carreiras e quebrei, ó, 3 carreiras e quebrei a linha. Então, aqui não, né? Olha, aqui eu fui usando a linha que eu tinha, olha, para aproveitar todas as linhas. Então, vocês imaginem, né, essa peça bem grande. Então, aqui nesta aula, nós vamos aprender, eu quero que vocês treinem bastante esse C2C, se vocês gostaram aí, olha, ele fica fechadinho. Se vocês gostaram dessa técnica, quando vocês fizerem algumas carreiras, para quem nunca fez, vocês vão ver que é bem gostoso e fácil de fazer. E aí, na próxima aula, nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos fazer o C2C com um desenho no meio. Então, essa é uma outra, é a mesma C2C que nós fazemos, tá, gente? Só que a gente tem um jeito de fazer aqui as trocas de linha, como que a gente vai usar as nossas linhas, nós vamos ter que seguir um gráfico, eu vou explicar para vocês como que a gente faz o gráfico. Então, é assim, ó, vamos treinar a fazer o C2C no quadradinho, e depois eu vou explicar para vocês na próxima aula como vocês fazem um desenho aqui no meio. Então, vocês podem fazer os seus próprios desenhos do tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Na videoaula de hoje, vocês vão aprender, então, um quadradinho na técnica do C2C, que é o C2C, Corner to Corner, e vocês podem fazer apenas de uma cor ou listas que nem esta aqui. Boa aula a todos! Para começar a fazer nossa peça, nós vamos fazer o quadradinho do C2C e nós vamos começar aqui na diagonal, a gente faz a pontinha. Então, o C2C, a gente sempre aumenta um quadrado de um lado e um quadrado de outro, que é o bloquinho, né? A gente faz bloquinhos de 4 pontos altos. Então, a gente sempre faz um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E assim a gente vai aumentando. Quando a gente chegar aqui na pontinha do quadrado, ó, nós já sabemos qual é o lado. Então, se vocês estão fazendo 40 centímetros, 50 centímetros, vocês vão aumentando até que um dos lados, né? Porque os dois lados são iguais, ó. A gente vai fazer um V assim. Então, este lado e este lado vai ter o mesmo tamanho. Quando o lado tiver o tamanho que vocês quiserem, nós vamos começar a diminuir. Tá bom? Então, é assim que a gente faz o quadradinho. O meu aqui é só para explicar para vocês. Então, eu vou fazer assim, olha, um tamanho pequenininho, mas se vocês estiverem fazendo uma manta, né, 80, 1 metro, 1,20 m, o tamanho que vocês tiverem, vocês vão pondo assim o centímetro, né, quando vocês tiverem a marcação que vocês querem, o tamanho de um dos lados, né, porque o quadrado são 4 lados iguais, então, qualquer medida aqui de qualquer lado é o mesmo tamanho, né, a mesma medida. Então, quando vocês tiverem a medida, a gente vai parar de aumentar e a gente vai começar a diminuir, e é isso que eu vou explicar agora aqui na aula para vocês. Essa pecinha aqui eu fiz 4 carreiras de uma cor, então se vocês estão fazendo uma peça grande, às vezes vocês não querem uma faixa tão pequena, vocês querem uma faixa maior, então vocês sintam à vontade aí para vocês mudarem, né, quantas faixas de cor vocês quiserem, ou se vocês quiserem fazer apenas de uma cor, que nem eu falei para vocês, olha, o ponto fica bem bonito também. Então, vocês podem fazer até uma pecinha pequenininha, né, para vocês aproveitarem aí, né, a linha que vocês têm, mas vocês podem seguir, então, a minha orientação. Eu vou trabalhar com fio 100% algodão, eu vou trabalhar com uma agulha 3,5 milímetros, mas se vocês estão fazendo de lã, vocês usem uma agulha bem maior. Então, quanto maior, mais grossa for a agulha de vocês, mais fofinha vai ficar a peça. Eu estou apenas ensinando para vocês a técnica, então eu vou usar aí, né? Vocês podem usar barbante, porque vocês podem fazer tapetes também, né? Que nem eu falei para vocês, tapetes, bolsas. Então, vocês vão fazer o desenho que vocês querem. Que tamanho vocês querem? Ah, eu quero fazer uma almofada de 45 por 45. Então, quando nós estivermos aumentando aqui, ó, e chegar a 45, vocês vão parar de aumentar e vocês vão começar a diminuir. Ah, eu estou fazendo uma manta para dar de presente, eu quero 60 por 60. Então, vocês vão aumentando comigo assim, ó, vão aumentando, aumentando. Quando vocês chegarem aqui a 60 centímetros, vocês vão parar de aumentar e vão diminuir. Aí, vocês vão ver a minha explicação de como diminui para vocês poderem fazer o quadradinho de vocês certinho. Se vocês quiserem o retângulo, vocês já sabem que tem o vídeo aí no canal. Hoje nós vamos fazer o quadradinho, então vocês tragam aí a linha que vocês escolheram, né, para vocês fazerem.
a sua peça. E o C2C, gente, é muito fácil. Olha, nós vamos começar com correntinhas. Então, a gente faz aqui, ó, o primeiro nó. E vamos subir 6 correntes. Na quarta corrente, a gente vai começar a fazer os nossos pontos altos. Então, as correntes, ó, a laçadinha da agulha não conta, as correntes são esses Vzinhos aqui de baixo, ó. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4. Olha, no quarto, a gente vai colocar o primeiro ponto alto. No ponto à frente, né, na correntinha à frente, bem na laçadinha de cima aqui, a gente faz outro ponto alto. E na última aqui, olha, no último Vzinho, porque depois já é o nó, o último Vzinho, a gente faz outro ponto alto. Então, o que que a gente fez aqui, ó? Nós fizemos o primeiro bloquinho do C2C. Toda essa peça vai ser bloquinhos assim, olha. Essas correntinhas aqui, ó, que a gente fez e a gente pulou, começou a fazer na quarta, já equivale ao primeiro ponto alto, ó. Essa curvinha aqui. E depois nós fizemos mais 3, olha. Então, são bloquinhos de 4 pontos altos. Então, a gente faz sempre fazer um a mais aqui e um a mais aqui. Um aqui e um aqui. Esses são os aumentos do C2C. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, a gente vai virar a nossa peça, tá? Para ficar bem fácil para vocês não perderem a explicação. Agora, a gente vai aumentar, quer dizer que a gente vai pôr um bloquinho a mais. Então, a gente sobe as 6 correntes de novo, olha. 3, né? Que nós vamos colocar os 3 pontos altos aqui, ó. E mais 3, que é o que a gente vai pular, ó. Equivale a outro ponto alto. Então, olha, por isso é que a gente sobe 6. Olha, eu já lacei, seguro aqui, conto para mim colocar o meu primeiro ponto na quarta correntinha. Olha, 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a quarta, então eu faço o meu primeiro ponto alto. Aí, eu tenho mais 2 correntinhas agora para fazer, olha. Na próxima correntinha, eu faço outro ponto alto. E na próxima, ó, virem assim para vocês, se vocês quiserem, olha, para vocês verem bem a correntinha, eu faço outro ponto alto. Olha aqui, ó, eu fiz um quadradinho a mais, esse é o meu aumento. Só que o C2C é feito de quadradinhos tombadinhos. Então, esse quadradinho a gente vai prender ali, ó. Então, como que a gente faz? Essa curvinha aqui, ó, é que a gente vai prender todos os nossos quadradinhos do C2C. Então, a gente pula os 3 pontos altos, olha, e aqui, entre um ponto e a curvinha, nesse espacinho, é que a gente vai prender o nosso quadradinho e toda a peça é feita da mesma forma. Nós sempre vamos ter esses 3 pontos altos, a curvinha, e é aqui que a gente prende o nosso C2C. Então, olha, o quadradinho, ele tá solto. A gente põe a nossa agulha ali, olha, entre um ponto e outro, e fazemos um ponto baixíssimo. Então, como a gente está nessa curvinha aqui, ó, esta curvinha, sempre a gente levanta os nossos quadrados. Então, olha, a gente levantou do lado de cá, e agora a gente vai levantar do lado de lá. Então, a gente sobe 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto aqui do nosso quadradinho. E vamos fazer mais 3 pontos altos. Nós estamos fazendo um bloquinho, né, de 4 pontos altos. Olha, fizemos mais um bloquinho do C2C. Então, nós estamos trabalhando assim em Vzinhos, né, na diagonal. A gente está fazendo, olha, o cantinho aqui, ó, esse cantinho. Então, sempre no C2C, a gente começa aqui, aumenta um de um lado, um no começo e um no fim, um no começo e no fim, tá? Enquanto a gente estiver aumentando, porque a gente quer fazer aqui, olha, uma medida, né? A gente quer alcançar uma medida. Então, agora, a gente vai fazer a terceira carreira do nosso C2C. Então, a gente vira a peça e vamos fazer um quadradinho a mais, porque a gente sempre sobe um quadradinho a mais no começo e no fim. Então, a gente sobe as 6 correntes. Na quarta corrente, a gente começa a fazer o ponto alto, né? Nós precisamos de 3 aqui, ó. Então, fazemos o primeiro, o segundo na segunda corrente. Ó, eu vou ajeitando aqui a minha mão, ó, sobra uma correntinha só, e eu faço aqui. Fizemos outro bloquinho. Então, olha aqui, ó.
Sempre a gente vai ter essas curvinhas aqui na pontinha para nós, ó. É aqui que a gente vai construir os nossos quadrados. Sempre naquela curvinha. Então, são os 3 pontos altos. Aí, a gente sempre vai pôr a agulha aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Sem 3 pontos altos e a gente vai pôr a nossa agulha aqui. Então, é assim que a gente vai construindo os nossos quadrados. Então, aqui a gente continua. O quadradinho, olha, tá soltinho, a gente vai prender lá na curvinha e já vai subir outro quadradinho. Cada curvinha tem um quadradinho. Subimos 3 correntes e 3 pontos altos, tudo nessa curvinha aí. Ó, fizemos outro quadradinho, olha aqui a curvinha, né, que são os 3 pontos que a gente sobe, né, as 3 correntinhas, os 3 pontos altos, ó, ele tá soltinho, a gente vai prender e já vai subir outro quadradinho, ó, a gente prende e já faz outro quadrado. Subimos as 3 correntes, né, e fazemos os 3 pontos altos. Esse é o nosso quadradinho do C2C. Agora, a gente vai, ó, essa carreira tá pronta, a gente vai fazer a próxima carreira e vamos continuar os nossos aumentos. Então, agora, gente, é só repetição, tá? Eu vou fazer 4 carreiras, então, aqui eu fiz 3 carreiras. Como que a gente conta a carreira? Aqui do ladinho, ó. Aqui tem um ponto, um quadradinho, né, um bloquinho em pé, ó. Aqui tem um bloquinho deitado, ó, os pontos altos estão assim, ó, deitados. Aqui tem um bloquinho em pé. Então, sempre assim na lateral, vocês contam os bloquinhos, ó. 1, 2, 3, ó, 3 carreiras, tá? Como eu vou fazer 4 carreiras e trocar a linha, aí eu já mostro para vocês como que a gente troca a linha. Então, se vocês estão fazendo uma carreira de cada cor, se vocês estão fazendo várias carreiras, vocês esperam para vocês verem como que eu troco a minha linha. Agora, a gente vai fazer a 4ª carreira. Então, a gente vira a nossa peça e vamos fazer o aumento aqui, ó, um aumento aqui e um aumento lá. Então, para fazer o aumento, eu vou subir agora, fazer um quadradinho a mais, né? Então, eu subo aquelas 6 correntes de novo. E vou criar o meu quadrado a mais aqui, ó, meu quadrado do aumento. 1, 2, 3, na 4ª correntinha, eu começo a fazer o meu grupinho ali de 3 pontos altos, né? Um ponto alto em cada correntinha. Ó, sempre olhem para fazer a laçadinha de cima. Ó, o quadradinho do aumento já está aqui. Então, ele tá solto e eu vou prender sempre ali naquela alcinha, ó. Sempre na curvinha eu vou levantar os meus quadrados. Então, aqui, olha, eu vou prender e fazer o quadrado, prender e fazer o quadrado, prender e fazer o quadrado. Ó, o quadradinho que a gente acabou de fazer, e vou fazer isso que eu falei para vocês, prender, um ponto baixíssimo, e levantar o quadrado. Aqui eu cheguei no fim e vou fazer o meu último quadrado. Olha, eu já fiz as 3 correntinhas, só que agora eu quero a próxima carreira de outra cor. Então, eu vou trocar a minha linha aqui, ó, no final desta carreira aqui. No último ponto é que eu troco de linha, para outra carreira ficar toda de uma outra cor. Então, vocês usem essa técnica quando vocês precisarem trocar de linha. Então, eu vou trocar assim, olha. Eu fiz as 3 correntes, aí eu vou fazer um ponto alto e outro ponto alto. Então, eu vou trocar a minha linha nesse último ponto alto agora que eu vou fazer. Então, eu faço assim, olha, eu já pego a minha linha aqui, que eu vou trocar. Então, esse ponto alto, esse último ponto alto, eu vou fazer ele pela metade, olha. Eu vou enfiar aqui e vou tirar apenas 2 correntinhas, ó, tá? Então, esse aqui, quando eu fechar, é o ponto anterior do que eu preciso da cor. Então, aqui é que eu vou trocar a minha linha, olha. Eu vou pôr a minha linha no dedo, como se eu estivesse trabalhando normalmente, só que aqui, ó, para fechar o ponto alto, em vez de eu fechar com cor de rosa, eu vou fechar com a linha nova. Então, eu só ponho aqui no dedo, ó, e puxo a linha nova para fechar aqui o meu ponto alto, ó.
Então, o que que acontece quando eu faço isso? Todo esse quadradinho aqui fica cor de rosa e ó, a laçadinha está saindo de outra cor. E é isso que eu preciso, porque eu preciso dessa cor quando eu virar aqui. Eu não preciso dessa cor aqui, ó. Eu só quero que saia a laçadinha de outra cor. Então, aqui, olha, eu vou dar um nó de acabamento, que é o acabamento do C2C. A gente corta, porque eu não vou precisar. O C2C a gente não conduz fio, tá, gente? Não é técnica de fio conduzido, é uma técnica do C2C, do canto a canto. Então, quando a gente faz grandes desenhos, a gente faz vários bolinhos de linha, tá? Porque a gente não conduz, porque ele aparece, né? Não é para ele aparecer. Esse tipo de técnica, assim, é pra gente não ter avesso nem direito, né? Então, eu vou explicar para vocês mais na frente, é só para vocês saberem, né? Se alguém me perguntar por que que não conduz o fio, geralmente a gente não conduz, tá, gente? No C2C. Então, aqui, olha, quando fica essas duas pontas, eu dou um nó. Então, quando eu faço nó, olha, eu procuro fazer o rosa pro lado de cá e o cinza lá. Se vocês quiserem deixar também algumas carreirinhas para dar o nó, fica mais fácil também, né? Se vocês continuam seguindo o ponto, né? Para não pararem toda vez para dar o nó. Eu vou dar para vocês saberem como é que faz, olha. Eu faço o nó aqui, ó. Mais ou menos, eu não aperto muito o primeiro nó, aí eu deixo assim, ó, o cor de rosa pra cá, porque eu vou esconder aqui rosa com rosa e cinza com cinza. Eu dou o primeiro nó e depois eu vou dar o outro nó, tá, gente? Ó, pouquinho mais forte. Então, isto aqui é o que vocês vão fazer com todas as linhas de acabamento. E depois, a gente vai pegar, a gente vai esconder assim, né, as linhas, ó, o rosa com rosa e o cinza com cinza. Então, aqui eu só fiz para vocês saberem como que é. Eu geralmente eu deixo assim algumas carreiras para depois fazer esses nós, tá? Então, agora a gente vai começar a próxima carreira, olha, contando pelos quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer a quinta carreira. A gente vira e vamos fazer o quadradinho do aumento, né? Ó, um para cá e outro para lá. Então, vamos levantar o quadradinho, porque é um quadradinho a mais que a gente precisa. Então, a gente sobe aí as 3 correntes, mais 3, né, que são 6. Na quarta correntinha, 1, 2, 3, 4. A gente começa aqui a fazer os nossos pontos altos. É sempre a mesma coisa, gente, o C2C. Então, a única coisa que vocês vão aprender é a diminuição agora, né? Porque, olha, vocês já sabem fazer os aumentos. Olha aqui, ó, isso aqui foi um aumento. Então, vocês já sabem que o quadradinho do C2C a gente coloca sempre na curvinha, ó. Sempre nesses pontudinhas, nessas curvinhas, é que a gente vai fazer o nosso bloquinho aqui, ó, de 4 pontos altos, né? As correntinhas que a gente sobe equivale ao primeiro ponto alto. Então, aqui eu vou prender com baixíssimo e fazer o quadrado, ó. Prender com baixíssimo e fazer o bloquinho de 4, aqui, ó. Prender e fazer, prender e fazer. Então, esta carreira todinha e todas as carreiras vão ser iguais, tá bom? Então, vocês vão fazendo a de vocês aí, olha, eu prendo, aí eu subo as 3 correntes e faço os 3 pontos altos. Este é o meu bloquinho do C2C tradicional. E o bloquinho do C2C é sempre assim, ó, tombadinho. Então, sempre eu vou prender com ponto baixíssimo e começar a fazer o meu bloco, que são 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e depois mais 3 pontos altos, para completar o bloco de 4. Então, vocês façam o de vocês e vocês vão fazendo até chegar à medida que vocês querem. Então, vocês vão fazer o de vocês aí, olha, só para vocês entenderem, a gente está nessa pontinha. Ó, então, nós aumentamos aqui, aumentamos ali, aumentamos aqui, olha aqui como ele vai crescendo, ó, a gente aumenta aqui e aqui. Nós estamos fazendo os aumentos. Então, o meu quadradinho aqui, ó, ele tem 22, olha, 23 centímetros. Então, se vocês estiverem fazendo, à medida que vocês quiserem do quadrado, que nem eu falei para vocês, 40, 50, 1 metro, o que vocês estiverem fazendo, vocês vão fazendo aqui, ó, aí ele vai crescendo, crescendo. Quando chegar na medida que vocês querem, nós vamos começar a diminuir. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês façam a troca de linha, né? Eu vou explicar mais uma troca de linha quando vocês estiverem numa posição diferente. Então, aqui vocês já sabem como que troca.
Quando vocês tiverem a medida que vocês quiserem, vocês parem e esperem aí e vejam a explicação de como que eu faço para diminuir. Então, a gente aumenta de um lado e de outro no quadrado, e quando a gente chegar aqui na pontinha, ó, quando a gente chegar na pontinha, a gente vai começar a diminuir, tá bom? Ó, quando a gente chegar aqui, ó, a gente vai parar, ó, aí nós chegamos assim, ó. Quando for a medida que a gente quer, se vocês medirem aqui, olha, aqui vai ter os meus 22, 23 e aqui também, 22, 23, porque é a medida do quadrado. Então, olha, aqui são todos os nossos aumentos, ó, nós estamos trabalhando assim, o Vzinho. Quando a gente começar a diminuir, a gente vai diminuir um aqui e um ali, um aqui e um ali. Então, olha aqui, o quadradinho, ele vai fechar, olha. A gente diminui aqui e aqui, aí já faz uma reta, ó. A gente diminui aqui e aqui, olha aqui, ó, aí já vai fazendo reta e vai fechando o nosso quadrado. Simples assim que nós fazemos o quadradinho no C2C. Então, eu vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Quando tiver a outra troca de linha, eu venho gravar para vocês saberem, para não ficar nenhuma dúvida, tá, gente? O meu quadrado aqui já chegou na medida que eu preciso, então, como eu falei para vocês, eu estou fazendo essa medida aqui, né, que tem 22, 23 centímetros. Se vocês estiverem fazendo qualquer outra medida de quadrado, vocês vão parar quando der a medida que vocês querem, porque é um quadrado, né, tem 4 lados iguais. Então, a única coisa que eu fiz foi ir medindo, né, eu fui medindo assim, ó, até um dos lados ter 22 centímetros, que é o que eu preciso. Então, como é um quadrado, aqui tem 22 e aqui tem 22, tá? Então, agora a gente vai começar a diminuir. Então, só para vocês entenderem, olha, nós começamos aqui no cantinho. Esse aqui é o corner to corner, olha, canto a canto. A gente começa nesse cantinho, aí a gente sempre está aumentando. Olha como já deu 2 lados certinhos do quadrado, ó. Esse lado tá pronto e esse lado tá pronto. Então, só falta a gente fazer 2 lados. Então, agora a gente vai começar a diminuir. Em vez de a gente subir um quadradinho aqui, ó, a gente vai diminuir e ele vai ficar uma reta. Aqui a mesma coisa, em vez de a gente, quando terminar, né, a carreira, aumentar um quadradinho pra cá, que é subir aquelas 6 correntinhas, a gente vai diminuir. Então, ele vai ficar uma linha reta. Tá bom, gente? Então, vocês já sabem como que é a técnica, vocês já sabem a troca de linha. No meu caso aqui, eu usei 4 carreiras, né? Então, cada 4 carreiras eu troquei de linha. Vocês, eu não sei como é que vocês vão fazer. Olha, aqui eu vou ter que diminuir e trocar a linha. Então, é mais uma técnica aí que vocês vão aprender de como que a gente faz, né? Se a gente tem que trocar a linha e diminuir ao mesmo tempo. Então, eu vou explicar para vocês e a gente vai começar as diminuições num lado e no outro lado, isso quando a gente chegou. Aí, como que eu terminei a minha carreira? Olha, eu terminei a minha carreira no quadradinho. Eu só não levantei ao aumento, né, que são aquelas 6 correntinhas. Olha, ele parou aqui, porque se eu subo 6 correntes, ele vai ficar maior, e eu não quero que ele fique maior, eu quero que ele fique um quadrado. Então, vocês contem as carreiras assim, olha, pelos quadradinhos, tá, ó. Esse tá um quadradinho, tá deitado, esse tá em pé, deitado, em pé. Então, vocês vão contando, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10, 11, 12, porque eu fiz carreiras, né, cada 4. Então, eu tenho 12 carreiras aqui e eu tenho 12 quadradinhos aqui, ó, 12 bloquinhos, 12 carreiras, tá? São 4 carreiras de cada cor. Então, se vocês estão fazendo assim igual o meu, só para aproveitar, né, para treinar o ponto, é assim, olha, são 3 faixas. Então, agora a gente vai começar a diminuir o nosso quadrado e vocês veem como é fácil, né? Então, se vocês sabem uma medida da peça, quando chegar na medida, pronto, aí vocês não precisam fazer mais contagem nenhuma, é só ir diminuindo.
Agora, então, a gente vai começar a fazer a diminuição e eu vou trocar de linha. Se vocês não tiverem estão fazendo outra peça e não forem trocar de linha, vocês fazem a mesma coisa com a mesma linha, tá? Eu vou ensinar vocês quem está fazendo aí comigo. Então, assim, olha, a gente não vai subir as 6 correntes, porque se a gente subir as 6, a gente faz outro quadrado. A gente está diminuindo, então a gente faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente não vai fazer aquele primeiro, a gente vai caminhar aqui para a primeira alcinha, ó, para levantar o primeiro quadrado ali na curvinha. Então, nós vamos caminhar com 3 pontos baixíssimos, porque a gente tem 3 pontos altos na frente, olha. Pegando aqui as 2 alcinhas, a gente faz o primeiro baixíssimo. Aí, o segundo ponto alto, a gente faz outro baixíssimo. E aqui, olha, a gente vai trocar de linha aqui. Eu vou explicar para vocês o clássico do C2C, tá? Então, o clássico do C2C é assim, a gente faz os 3 pontos altos, porque eu preciso da cor nova aqui, ó, no primeiro quadradinho da carreira que eu preciso a cor nova. Então, olha, eu vou fazer aqui, vou pegar a minha cor nova, pôr no dedo, e o ponto antes aqui, olha, a gente vai fazer no ponto baixíssimo a troca, tá? A gente podia fazer a troca aqui também nesse último ponto, mas olha, o clássico é fazer aqui. Então, eu vou explicar aqui, porque o próximo vídeo que eu der para vocês, a gente vai fazer um desenho e é aqui que a gente vai trocar de linha. Então, já vou explicar aqui para vocês já irem treinando, tá? Então, a gente enfia para fazer um baixíssimo. Em vez de a gente puxar a cor aqui, ó, essa cor que a gente está trabalhando, a gente puxa a cor nova. Assim, ó. Então, a nossa cor já sai aqui da agulha, que é o que a gente precisa, e a gente vai levantar o quadradinho normalmente, como a gente sempre faz. Aí, vocês vão ver como vai ficar uma reta, ó. Aqui eu vou dar os 2 nós depois, já posso cortar aqui esse fio que eu não preciso mais. E agora, eu estou trabalhando com a cor nova e vou levantar aqui o quadradinho, né, com 3 pontos altos, que é o que a gente sempre faz. 3 pontos altos. Ó, o quadradinho tá solto, então, a gente vai prender lá na alcinha. Prendemos com ponto baixíssimo. Então, olha o que acontece aqui para vocês saberem, né? Quando vocês deixam o trabalho assim, ó, vocês põem um alfinetinho de segurança para não soltar o trabalho. Olha aqui, ó. Ele já ficou uma reta. Então, o nosso quadradinho, olha, ele tá já o quadradinho e agora ele vai subir aqui uma reta, ó. Então, é isso que a gente precisa. Agora, o que nós vamos fazer? Esse quadradinho aqui, que foi a nossa primeira diminuição, a gente pega o marcador e coloca aqui na alcinha. Porque é pra gente saber que aqui é que a gente vai diminuir. Se vocês não têm um marcador, né, um alfinete, alguma coisa, põe uma linhazinha, tá? Amarrem uma linha. É só para vocês não perderem esse ponto, porque é aqui que a gente vai diminuir. Então, agora ele vai fazer uma linha reta. Então, vocês continuem aqui a fazer os quadradinhos normalmente, ó. Como a gente sempre faz aqui na curvinha, até chegar aqui. Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aqui eu cheguei no fim. Então, olha, o quadradinho aqui ainda falta um ponto alto para eu terminar o meu bloquinho. E eu vou prender o quadradinho que tá solto ali na alcinha, que nem a gente sempre faz. Só que agora, eu estou na diminuição, né? Então, como a gente diminuiu aqui esse lado, eu vou diminuir aqui também. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Em vez de eu fazer o quadradinho aqui, né? E subir as correntinhas, eu vou fazer uma corrente, vou virar a minha peça e vou caminhar aqui com pontos baixíssimos nos 3 pontos altos que eu tenho, né? Então, vocês sabem aqui que os pontos, né? O ponto é sempre assim, a varetinha e as 2 laçadinhas aqui, ó, o Vzinho aqui de cima. Então, é aqui que vocês têm que colocar a linha de vocês, tá? A agulha de vocês, olha. Então, a gente faz um baixíssimo. A minha linha é bem o finalzinho, então, ela não tá muito trançadinha, né? Ela tá bem abertinha. Então, a mesma coisa, olha, baixíssimo, a gente puxa e puxa, no ponto da frente, ó, pegando sempre as 2 laçadinhas, puxamos e puxamos. Agora, a gente chegou na alcinha, que é onde a gente levanta os nossos quadrados. Então, a gente vai levantar, ó, um baixíssimo, 3 correntes, que é o que a gente sempre faz, e 3 pontos altos.
Ó, o quadradinho tá solto, né? A gente vai tombar ele lá, prender lá na próxima alcinha. E pronto, olha. E aqui a gente já fez a nossa reta aqui, né? Então, aqui, olha, nesse quadradinho que a gente acabou de fazer, que a gente caminhou, né, e fez o quadradinho, olha, nessa alcinha a gente põe o marcador, que é pra gente saber que é aqui que a gente tem que fazer a marcação, tá, gente? Então, agora o nosso quadradinho, ele vai fechar. Então, se vocês contarem aqui, ele tem a mesma quantidade que tem aqui. Então, vocês, pela cor aqui, vocês também veem, né? Então, de vocês vai ser a mesma coisa. Quando vocês diminuírem aqui o primeiro lado, quando vocês chegarem lá no fim, a gente vai fazer só um ponto baixíssimo, tá bom? Então, vamos continuar aí a fazer o nosso quadradinho. Todo esse lado aqui, ó, até chegar aqui, que eu vou explicar para vocês, e depois vocês vão entender que é só repetição, tá? Cheguei no final, olha, fiz o último quadradinho que tá solto. Então, o que que eu vou fazer? Como a gente pôs o marcador, a gente está diminuindo. Então, a gente vai fazer a diminuição de novo aonde está o marcador, ó. A gente fecha com um ponto baixíssimo que a gente prende o quadradinho que está solto, tá? Um ponto baixíssimo, olha. Agora, a gente vai fazer outra diminuição. A gente sobe uma corrente, vira a nossa peça e caminhamos ali até aquela nossa alcinha, nossa curvinha, ó. Caminhamos aqui nos Vzinhos, que são os pontos altos, olha, baixíssimo, à frente outro ponto baixíssimo e à frente outro baixíssimo. Olha aqui como tá ficando retinho aqui o nosso quadradinho, quer dizer que ele está fechando. Então, quando a gente chegar na alcinha, a gente levanta o quadrado de novo, olha, um baixíssimo, 3 correntes e 3 pontos altos, que é a nossa receita. Agora, o quadradinho aqui, olha, ele tá solto, a gente vai prender aqui na alcinha com um ponto baixíssimo. Pegamos o nosso marcador e colocamos aqui naquelas correntinhas que a gente subiu, ó, pra gente saber que aqui é a nossa marcação. Olha aí. Fica reto, né? Essa parte fica reta, então a gente continua, olha. Aqui eu subo o quadradinho, vou subir o quadradinho. Em todas as curvinhas eu vou subir o quadradinho e quando chegar aqui, ó, no marcador é a nossa diminuição. Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, uma corrente virar, vamos diminuir, tá bom, gente? Então, agora, ó, é só repetição. Eu vou ficar atenta aqui, a minha linha, não sei se vai dar as 4 carreirinhas, mas eu vou trocar de linha aqui com as sobrinhas que eu tenho, tá bom? Então, quando chegar aqui, a mesma coisa. Sempre estamos diminuindo de um lado e diminuindo de outro. E como é que a gente diminui? A gente faz o ponto baixíssimo, sempre onde está o marcador, uma corrente e viramos o trabalho. Quando a gente vira, a gente caminha e na primeira alcinha a gente levanta outro quadrado. Então, sempre no começo e sempre no final, estamos fazendo diminuições. Aqui eu já estou bem no finalzinho, ó, quase fechando o nosso quadrado. Aí deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas, né? Cada faixa com 4 carreiras. Essa é a contagem aí do quadradinho da aula, mas vocês podem estar fazendo aí uma medida diferente, olha. Aqui tem a minha diminuição, aqui tem a minha diminuição, então eu estou no último quadradinho que eu tenho que prender. Eu prendo lá onde está o marcador, com ponto baixíssimo, uma corrente, viro, aí vou caminhar os 3 pontos baixíssimos até chegar ali na minha alcinha. Chegou na minha alcinha, eu vou levantar o quadrado, um baixíssimo, subo as 3 correntes e faço mais 3 pontos altos. O quadradinho tá solto, olha, eu vou prender, a gente prende ali onde está o marcador, e esse aqui vai ser o nosso último quadradinho, olha. Aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, e a gente já fechou aqui a pontinha do quadrado, tá? Então, eu faço uma corrente,
e simplesmente puxo aqui, ó. Então, essa correntinha aqui já é o nosso nó. Então, a gente simplesmente esconde o fio, ó, já posso tirar aqui o marcador. E esse ficou aí o nosso quadradinho prontinho, olha aqui. A gente vai arrumando aí um pouquinho com a mão, né, para ele ficar direitinho. E agora, só fazer os acabamentos. Então, o acabamento, vocês sabem, vocês podem usar a própria agulha de crochê para fazer o acabamento. Se não, vocês coloquem aí numa agulha de tapeceiro. E vocês escondam da melhor forma possível. Olha, nós começamos aqui nessa pontinha. Aqui é que a gente começou, ó, esta pontinha. Então, eu vou fazer que esse lado aqui, ó, seja o meu lado direito. Tá? Vocês vão escolher o lado de vocês. Pra mim, olha, eu sempre coloco esse aqui como lado direito. Então, eu sei que aqui é o avesso. Então, todos os meus, acabamentos de fio eu vou fazendo aqui. Mas eu vou fazer de um jeito para ele ficar meio que invisível também, olha. Eu vou colocando cor com cor. Então, não tem uma regra. Simplesmente, vocês vão colocando o fio aqui pelas laçadinhas, tá? Para ele não aparecer. Aí, vocês podem fazer assim, olha, vocês passem, aí na última laçadinha, vocês passem de novo, é como se fosse um nozinho, né? Então, vocês podem passar assim pelas argolinhas, vocês podem voltar para trás, o que vocês acharem assim, que fica bom assim para o acabamento, vocês vão fazendo, tá, ó? Escondendo desta forma, né? Eu tenho esse costume de quando eu passo aqui, olha, quando eu passo na última correntinha, eu passo mais uma vez, assim, ó, para ficar bem seguro. E aí, vocês cortam fora. Isso aqui, quando lavar, né, gente, aí ele já fica todo bonitinho, olha, ele fica imperceptível, mesmo que seja, assim, o avesso, né, fica invisível. Então, vocês façam a mesma coisa, né? Todas essas pontas aqui, vocês lembrem de dar 2 nós, né? Todas as pontas que ficaram, ó, todas eu dei os 2 nozinhos, né? E vocês façam o acabamento. Eu vou fazer o meu acabamento aqui e volto para mostrar a peça prontinha para vocês. Esse, então, é o quadradinho pronto, né? A nossa peça pronta de C2C, que quer dizer corner to corner. Então, é um crochê de canto a canto. Esse aqui é o ponto tradicional, né? Do corner to corner, que é o quadradinho de 4 pontos altos, mas a gente pode fazer com outros tipos de ponto, tá? Mais pra frente, eu venho trazer para vocês aí outros vídeos para ver se vocês gostam de fazer essa técnica. É muito fácil, como vocês viram no vídeo, e vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem, né? Se vocês usarem um lado ou outro lado, as faixas, elas vão mudando, né? Elas mudam aí de posição se vocês virarem o trabalho. Olha, aí vocês vão decidir se vocês vão fazer uma peça grande, uma peça pequena, se vocês vão fazer de uma cor só ou de várias cores. Muito obrigada a todos vocês aí que ficaram comigo até o final do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para mim, se inscrever no canal. Tudo isso contribui para o crescimento aqui do canal, tá, gente? Então, não se esqueçam também de colocarem aí o sininho, né? Clicarem no sininho de notificações e colocarem todas, tá? Mesmo vocês aí que são inscritas, deem uma olhada aí se o sininho está acionado para toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, vocês receberem notificações. Obrigada a todos vocês que continuam comentando no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!